Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. É mais um momento do Evangelho. Vamos mentalizar as forças positivas do bem, da paz, que possamos sentir inebriado de bênçãos, que Mãe Maria Santíssima possa nos cobrir com o seu manto de amor. Ave Maria, Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além Túmulo. Ave Maria, Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de entrada e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz a manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. E que assim seja. Estamos estudando o Evangelho no seu início. Ontem falamos sobre Moisés. Agora entraremos na parte de Jesus. Falar de Jesus é algo tão sublime quanto é o Espírito iluminado que tivemos a honra de ter encarnado aqui nesse planeta Terra. Como nós todos sabemos, Jesus é o Espírito mais iluminado que pisou no planeta Terra. Vem nos trazer grandiosas lições. E antes de entrar totalmente em Jesus, é bom conhecer um pouco da história. Através do Boa Nova, no seu capítulo 1, os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da glória da época de Augustus. Caio Júlio César, Otávio, chegaram ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência. Por uma série de acontecimentos felizes, as mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo.
aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombras perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram a constituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Oriente se abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação nos valores no tempo, e em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassino, ao soberano assassinado. Uma nova principiara com aquele jovem energético e magnânimo. O grande império do mundo, como influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava-se em Roma, para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Ontem nós ainda falamos no estudo que naquela época de Jesus existiam ainda muitos escravos lá naquelas regiões. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica conveniente e resguardada contra golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaquecas que faziam seguir singulares abatimentos. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na península, na ilha Pandatária. Por efeito de sua vida de providências em relação à sua neta, notou que a companheira amada de seus dias envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade de coração. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que vira nascer. Seus numerosos anos de governo assinalaram por inovidáveis iniciativas. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. E nessa época surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio, Mecenas como favorito dos deuses. Em todos os lugares lavraram-se mármores soberbos
que esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios, santuários e protegiam a inteligência e criavam leis de harmonia, de justiça no oceano de paz inagualável. Então, aqui está relatando justamente o que? O Império Romano, que aos poucos, ao irmos lendo, ele vai se decaindo. Isso está lá no capítulo 1 do Boa Nova, para situar nossos irmãos. Em todos os lugares levantavam-se templos para cultuar o que? Deuses. Os deuses, porque nesta época era o culto de vários deuses, não monoteísmo, mas politeísmo, a crença em vários deuses. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares com o coração tornado de angústias pelos dissabores da vida íntima, porque ele tinha uma vida conturbada. Ele surpreendeu o testemunho do júbilo, a tranquilidade de seu povo, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção. Então eles tiveram tempos mais tranquilos. Os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera de Cristo, a esfera do Cristo, aproximava-se da terra. Por isso essa calmaria na época de Otávio, porque já estavam preparando a terra para a vinda de Jesus. Segundo o livro de Francisco de Assis, João Evangelista nos conta que muitos espíritos foram isolados no sol para a vinda de Jesus, para não perturbarem a vinda de Jesus, aqueles espíritos mais trevosos. Então é por isso que nessa época de Otávio, a esfera, a atmosfera da terra, daquele lugar, estava mais tranquilo. Já era justamente a preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Acercava-se de Roma o mundo não mais de espíritos beliciosos, como Alexandre, Aníbal, porém outros que vestiriam dos andrajos dos pescadores, para serviram de base indestrutível de eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta que preparariam a vinda do Senhor e os transformariam em seguidores humildes e imortais dos passos divinos. E por essa razão, o ascendente místico da era de Augusto traduzia-se a paz no júbilo do povo, indistintamente o que sentia no liminar de uma transformação celestial. Lá chegará à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade ia espalhar pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era festa do noivado, a que Jesus referiu-se nos ensinamentos do Imorredouro. Depois dessas festas dos corações, o qual o roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho, com o livro mais vivaz, mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem perene e da alegria. Para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de uma sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem seu glorioso testamento nos hinos perfumes da natureza.
Humberto de Campos vem nos contar nessa introdução como foi a psicosfera, a preparação, como estava o mundo ante a vinda de Jesus. Foi tudo muito bem preparado para que o Cristo viesse. Jesus, todos nós sabemos, foi recebido por Maria. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e seu filho na casinha pobre de Nazaré. Então, quando nós falamos de Maria, que é o livro que nós estamos estudando, e o filho de Isabel, nós temos uma outra história, mas nós vamos deixar para a parte 2. Fiquem conosco. A parte 2 vem aí. A parte 1 se encerra aqui, com o nascimento de Jesus propriamente dito. E nós vamos falar de agora em diante ainda mais sobre Jesus, dentro da introdução do Evangelho.